Olá a todos e bem-vindos ao nosso terceiro e último vídeo da série O Cinema de David Lynch. Bom, antes de prosseguir com o tema do vídeo de hoje, que será a filmografia em geral do Lynch, eu gostaria primeiramente de agradecer a todos que assistiram os 2 primeiros vídeos, agradecer a todos que se inscreveram no canal e que curtiram e comentaram os vídeos anteriores. Peço que rezem por mim e rezem também pelo futuro do canal, que possa sempre ser um instrumento da graça para a conversão das pessoas e o enriquecimento cultural daqueles que já estão no caminho da verdade. Bom, no vídeo de hoje eu não vou conseguir comentar com tanta profundidade como eu fiz no vídeo de Twin Peaks de cada uma das obras, até porque isso exigiria uma série muito longa e eu não pretendo falar apenas da obra do David Lynch no canal. Há outros diretores, há outros autores, como eu disse no primeiro vídeo, também em relação aos documentos que eu pretendo trazer aqui e comentar sobre. Ficaria muito conteúdo de um mesmo nicho e isso atrapalharia o crescimento orgânico do canal. Então irei comentar não totalmente de maneira breve, mas um pouco mais brevemente das obras de sua filmografia. E a primeira delas, na cronologia, seria o Eraserhead. É uma obra em preto e branco, do gênero terror. E como eu expliquei no primeiro vídeo, se trata de uma obra bastante pessoal do Lynch. Então é possível enxergar ali algo bem lírico. O Lynch, como eu havia dito, passou por um momento muito difícil na época que ele viveu na Filadélfia. Ali por volta da década de 60, final dos anos 60, se eu não me engano. E esse filme ele é um reflexo desse pesadelo que ele viveu. E um dos pontos interessantes do Eraserhead, que é um filme de vanguarda, ou seja, é um filme experimental, é um filme que não se propõe a seguir os modelos clássicos de narrativa que se via em Hollywood. Então quem está acostumado aí com o cinema do Hitchcock, de John Ford ou de Frank Capra, pode estranhar um pouco essa abordagem do Lynch. E esse filme, na minha opinião, ele é bom. Muita gente odeia, muita gente ama excessivamente. Eu acho bom, eu acho que é um filme que, apesar de ele ser bem angustiante e melancólico, nós podemos ver ali traços de esperança em alguns momentos. É um filme que fala sobre a esperança do céu. O final do filme também, não querendo dar muitos spoilers, mas é um final que eu particularmente interpreto de uma maneira positiva, como se o personagem estivesse superando tudo aquilo que ele passa no filme. E Eraserhead é, acima de tudo, uma experiência sensorial de estar dentro de um pesadelo. Assim como quando a gente tem um pesadelo durante os momentos que estamos dormindo, esse filme ele é um pouco do reflexo disso. Então muitas coisas elas não fazem muito sentido nesse filme. Parece que as coisas estão um pouco deslocadas. O filme não segue um espaço e tempo regular. Acontecem coisas ali aleatórias. É muito semelhante a quando estamos sonhando. E eu vejo isso com bons olhos. Do ponto de vista criativo, eu acho que isso abre uma janela para outros diretores explorarem isso de uma maneira até mais cristã. Pois como a gente sabe, na história do cristianismo, Deus ele agiu na vida de muitos profetas, na vida de muitos santos, a partir dos sonhos, revelando coisas nos sonhos.
E muitas dessas coisas não tinham também total sentido do ponto de vista de matéria. Não, não é exatamente como é no mundo. É muitas vezes algo muito metafórico. E, e ver isso representado no cinema é interessante e abre um leque criativo muito grande para futuros diretores. A obra do Lynch, no caso de Eraserhead, ela não é uma obra católica, não é uma obra cristã, mas é uma obra que consegue em alguns momentos atingir um pouco da catarse e trazer um pouco de esperança num pesadelo, né? Num mundo que muitas vezes é bastante cruel. Posteriormente, o David Lynch faz O Homem-Elefante, que aí sim já é um filme um pouco mais hollywoodiano raiz, um melodrama que lembra bastante os melodramas mais clássicos, com algum dilema moral grande, assim como obras como O Homem Errado, de Hitchcock, A Tortura do Silêncio, são obras que vão trabalhar algum conflito que escapa do controle do espectador e acaba nos fazendo ter contato com uma realidade que muitas vezes não se passa em nenhum momento durante nossas vidas e ficamos bastante reflexivos com aquilo que vemos. É um filme que eu também considero bom. Algumas pessoas o acham até uma obra-prima, porque é um filme que ele se diferencia um pouco dos melodramas convencionais, porque ele é como se fosse uma crítica ao a nossa pena que nós sentimos muitas vezes das pessoas, e a partir dessa pena nós acabamos a vendo como um espetáculo e não como ser humano mesmo. E esse filme retrata muito bem isso, né? No desejo de fazer o bem ao próximo, nós acabamos espetacularizando e tirando a dignidade das pessoas, vendo-os apenas como um coitadinho, né? Eu acho isso muito bem feito. O Lynch, ele sempre foi um grande crítico do romantismo francês, então ele não gostava dessa visão que nós vemos, por exemplo, nas obras de Victor Hugo, como Corcunda de Notre Dame, e Os Miseráveis. Ele realmente era contra essa espetacularização dos deficientes, dos mais pobres. E isso é interessante de se ver retratado. É um filme um pouco extenso demais na minha visão. Ele acaba tendo uma linha de conflitos um pouco repetitiva. E o final dele divide opiniões. Alguns consideram um pouco pessimista, eu vejo um pouco disso. Mas por se tratar de uma biografia, né, um filme que se baseia na vida de uma pessoa real, eu não me importo tanto com o final dele um pouco mais pessimista. E há aqui também alguns momentos oníricos, recapitulando aquilo que eu havia dito no primeiro vídeo, perdão. O cinema do Lynch, ele é um cinema que vai trabalhar muito com a realidade dos sonhos, com a realidade onírica, com a realidade abstrata. E aqui no Homem-Elefante, que é um filme um pouco mais realista, ele soube trabalhar muito bem em alguns momentos esses momentos oníricos, principalmente retratando os elefantes do passado do personagem, e artisticamente muito bem feito. E aí então o Lynch faz o Duna, que como eu falei no primeiro vídeo, não assisti o filme, então não irei comentar sobre ele. Repito, se alguém desejar algum dia algum vídeo de Duna, eu posso fazer o esforço de ler o livro, assistir o filme e depois fazer talvez até um vídeo comparativo sobre as obras. E aí vem o primeiro grande sucesso do Lynch, que é Veludo Azul. Para mim é um dos filmes que possui um dos finais mais marcantes da filmografia dele, porque o Veludo Azul ele vai pegar toda aquela realidade
que se via nos Estados Unidos nos anos 90. Então, o excesso de violência, o excesso de erotismo, o excesso de hipocrisia da sociedade americana, e vai trabalhar isso a partir do sonho de um personagem. Para quem não compreendeu muito bem o filme, aqui vai uma interpretação que eu creio que seja mais coerente, é que tudo aquilo foi um grande sonho. E aquele sonho ele reflete duas coisas. Ele reflete o interior do protagonista, que estava tomado por todas aquelas realidades, mesmo que aquilo não tivesse se manifestado na vida dele. E também vai refletir um pouco do imaginário norte-americano daquela época. Um imaginário bastante corrompido, onde o mal dominava a realidade. E eu digo que esse filme tem um dos finais mais marcantes porque o final desse filme, assim como é dito durante o filme, num diálogo do protagonista com a personagem interpretada pela Laura Dern, onde ela tem um diálogo muito esperançoso, onde eles estão estacionados com o carro perto de uma capela. Acredito que era uma capela católica. E enquanto toca aquela música angelical, ela diz uma frase maravilhosa para o protagonista, falando sobre esperança. E no final do filme nós vemos o reflexo disso, né? Então, todo aquele imaginário deturpado, todos aqueles personagens que víamos de maneira deturpada, após o protagonista acordar, nós vemos então que a realidade ela não precisa ser determinada pelo mal. Por mais que os Estados Unidos naquela época escondesse e ainda esconde muitas hipocrisias, a palavra final da realidade ela pode também ser o bem, ela pode também ser a esperança. E aquela cena da personagem da cantora abraçando o filho é extraordinária, uma cena belíssima. E aí o Lynch faz Coração Selvagem, que também é um filme muito parecido na proposta com o Veludo Azul. Ele vai retratar muito do mal que percorre o mundo. E aqui é interessante que ele pega pessoas que são extremamente hostilizadas pela sociedade, pessoas mal formadas que acabam tendo mais caráter, né, muitas vezes, do que aqueles que se passam por pessoas corretas, né? Isso é muito bem feito. Mas como eu disse, ele é um filme que carece um pouco de uma parte artística refinada e clássica. Ali eu já vejo um Lynch bastante influenciado pelo rock, bastante influenciado por cenas eróticas. Então é um filme que é bem maculado, dos filmes maculados assim do Lynch, com esse excesso de liberalismo, esse é um dos maiores. Mas ainda assim ele possui também um final brilhante, um final de amadurecimento, um final de que nós devemos lutar pelos nossos objetivos e não desistir. Parece algo pequeno, mas quando estamos assistindo um filme, muitas vezes a gente está com algum problema, está com alguma coisa que não estamos tendo coragem, não estamos tendo vontade mais de prosseguir com aquilo, e a arte, ela muitas vezes nos renova nesse sentido. Como comentei sobre Twin Peaks no vídeo anterior, neste vídeo não irei comentar sobre a obra. Quem se interessar, peço que assista o segundo vídeo da série, onde falo exclusivamente sobre Twin Peaks. E iremos prosseguir para Estrada Perdida. Estrada Perdida, lançada em 1997, é o primeiro filme da trilogia de Rollywood. E essa trilogia de Rollywood é uma trilogia trágica, ou seja, ela não vai seguir esse padrão de um final mais esperançoso propositadamente. Os finais das obras trágicas normalmente, né, vão seguir o padrão da tragédia grega. Então são personagens que se tornam reféns de uma ideia e acabam se afundando nisso. No caso de Estrada Perdida, que é um filme bastante intenso, é um filme também um pouco liberal, mas eu acho que a ideia dele ela é mais
pertinente do que, por exemplo, de Um Coração Selvagem. Ele é um filme que também trabalha muito o aspecto do horror, mas eu acho que aqui o mal ele é melhor evidenciado, mostra como o mal vai caminhando na vida das pessoas pelas pequenas coisas, como as paixões podem nos corromper, como funciona essa indústria, né, de filmes eróticos. O filme faz uma crítica muito grande a isso. Funcionam para que as pessoas nunca vejam esse mundo com bons olhos. Infelizmente o filme tem cenas assim bem erotizadas, mas um dos momentos finais, onde o homem misterioso está diante do dono daquela indústria, é muito bem feita, é uma cena catártica, é realmente uma bela tragédia. E ali mostra que nós colhemos o que plantamos de uma das maneiras mais aterrorizantes que podemos conceber na arte. É um filme que eu recomendo para católicos bem informados e eu não recomendo tanto para iniciantes, como eu disse no primeiro vídeo. E também recomendo que vejam pulando algumas cenas, que há cenas ali que são realmente bastante desnecessárias. E aí, em 1999, vem o que para mim é a grande obra-prima do David Lynch, que é Uma História Real. Uma História Real é um road movie, um filme de estrada, um filme que vai trabalhar o tema principalmente do perdão e da redenção. E ele é legal porque ele se passando entre os filmes da trilogia de Hollywood, nós podemos ver que a tragédia da vida desses personagens da trilogia de Hollywood, ela se opõe muito à comédia que há na vida de Alvin Strait. Porque Alvin Strait, ele era um ancião, um senhor de idade, teimoso, com muitas coisas assim que só ele fazia, né? Um homem muito virtuoso também, um grande pai de família. E nós vemos que no momento em que ele vê a oportunidade, ele deseja se redimir. Ele deseja, no dia de hoje, buscar uma restauração da sua alma. Diferente, por exemplo, desses personagens mais trágicos do Lynch, que cada vez mais se entregam às suas paixões. E nós vemos ele percorrer quilômetros, ele ajudar as pessoas. Como eu disse, esse filme formalmente, o que eu quero dizer formalmente? A cinematografia, a decupagem, ou seja, como o diretor constrói as cenas e monta o que está no roteiro, é belíssimo. É um filme leve, um filme que não cansa em nenhum momento. É de fato uma terapia para os dias de hoje. Um filme tão cristão como Uma História Real. E a trilha sonora também do Badalamenti. Para quem não sabe, o Badalamenti ele é o que faz as trilhas sonoras do Lynch na maioria de seus filmes. E faz trilhas espetaculares, como é a de Uma História Real. Esse aqui eu indico para todos os públicos, todas as famílias, religiosos. É um filme universal, um filme que foi sonhado, sem sombra de dúvidas, por Deus. Vale muito a pena. Após Uma História Real, ele faz o que para muitos é sua grande obra-prima, que é Cidade dos Sonhos. E esse para mim é o filme mais genial do Lynch. Não vou dizer o mais perfeito tecnicamente e artisticamente, mas é o mais criativo. É onde o Lynch realmente fez algo que poucos diretores pensariam em fazer, que é contar uma tragédia a partir da lógica do sonho. Então, toda a primeira 1h30 do filme, ela vai representar o que a personagem mais gostaria de ter vivido em Hollywood. E nós vemos que há muitas contradições. Isso é muito perceptível numa segunda visão do filme.
Há muitas contradições porque a gente está vivendo, habitando mesmo um sonho naquele filme. E, e isso é muito bem feito pela direção do Lynch, que trabalha com a câmera se movendo de maneiras estranhas, o trabalho de fotografia um pouco nublado, se assim que eu posso dizer, é como se a gente estivesse realmente vivenciando aquilo que nós sonhamos. E quando a Diane desperta, a gente vê que nada daquilo que ela sonhou, que ela estava sonhando, que ela estava tentando reconstruir os seus fracassos nos seus sonhos, é a realidade. E aí há momentos assim que são extremamente tristes. É uma tragédia que em alguns momentos mostra até elementos cristãos no filme. É uma imagem que tem uma pintura de Nossa Senhora de Guadalupe. Há também uma Bíblia, tem um corte onde a personagem ela está representada diante de uma cruz. Com esses elementos, meio que alguns interpretam que mostraria que Diane um dia conheceu, né, as verdades e escolheu viver naquele caminho errado. E o final do filme ele conduz realmente a essa tragédia. Ele faz uma crítica sutil a Hollywood, como se Hollywood fosse uma destruidora de sonhos, mas ao mesmo tempo ele fala da crise moderna de identidade, né? É uma crise onde não conseguimos conviver com a realidade e acabamos criando alternativas, criando mundos paralelos e se frustrando cada vez mais. É um filme que recomendo também para católicos bem informados, mas esse sim, ele vale a pena. Vale a pena estudar também sobre o filme, porque ele possui muitas nuances, muitas coisas assim para se aprender, tanto sobre cinema quanto sobre cultura. Por último, o Lynch faz Império dos Sonhos. Eu cheguei a começar esse filme e não consegui terminar. Achei excessivamente confuso, excessivamente abstrato. E para mim não me despertou interesse para concluí-lo. E finalizo aqui, então, a série do Lynch. Foram esses os meus comentários. A minha indicação principal é uma história real, isso da filmografia inteira do Lynch. Para quem ainda não viu nada do Lynch, eu fico entre recomendar Twin Peaks. Se você é mais do seriado, das séries, recomendo Twin Peaks, as 2 primeiras temporadas. E para quem gosta mais de filmes, né, eu recomendo Uma História Real. Os outros filmes eu recomendo para quem já tem uma formação maior em cinema, para quem já tem uma idade assim mais avançada, pois são filmes um pouco mais complexos e que tem algumas cenas ali que realmente podem ser uma ocasião de pecado, então não é para todo mundo. Recomendo também que vocês aproveitem, né, essas obras do Lynch para estudar um pouco sobre cinema. Quem aí se interessa no assunto, há muito conteúdo no YouTube falando sobre o cinema enquanto técnica, né, que usa as obras do Lynch como exemplo. Há um vídeo do Arthur Toto muito interessante sobre Cidade dos Sonhos, por exemplo. Então eu recomendo que quem aí realmente tem um interesse em se aprofundar nessa grande arte que é o cinema, que vejam os filmes e aproveitem um pouco dessa variedade de conteúdos que há no YouTube para aprimorarem as suas visões, né, sobre cinema. Agradeço a todos que assistiram até aqui, agradeço a todos que estão inscritos, né, novamente no canal. E peço que mais uma vez rezem por mim e salve Maria.